Vou chamar agora a próxima pessoa que vai apresentar. Todos os pôsteres estão ficando presos aqui, né? Só vai sair depois que terminarem todas as apresentações. Mas eu vou convidar aqui a Mirela Mota Cavalcante da Silva, com o trabalho A Desafiante Postura Ética Educacional, frente a uma realidade virtual de aprendizagem. Tá ok? Pronto. Bom dia, sou Mirela Mota Cavalcante, sou do curso de Letras em Inglês no Polo de Maranguape, Sistema UAB. Bom, o meu trabalho, cujo título é A Desafiante Postura Ética Educacional frente a uma realidade de aprendizagem virtual, buscou refletir a dinamização do processo interativo entre tutor e aluno, a navegabilidade de acesso entre os usuários, a disposição do material didático disponível no ambiente solar do UFC, e todo esse contexto para potencializar o mesmo nível de ensino e aprendizagem que nós temos no ensino presencial aqui na UFC. Então, a caracterização, o perfil da minha pesquisa buscou refletir isso, esse desafio ético, é essa postura desafiante do ambiente virtual comparada ao ambiente presencial, para que o aluno não seja, de modo algum, visto como incapaz, ou sem sucesso, ou sem crescimento, ou que deixa a desejar dentro do espaço acadêmico e social que nós vivenciamos. Então, dentro desse objetivo, nós devemos refletir e buscar dinamizar esse processo para efetivarmos o vislumbre do educando nesse espaço acadêmico. Nós temos aqui a foto da minha turma do Letras em Inglês, logo no início da graduação, por conta de mais ou menos por volta no segundo semestre. Quando iniciamos o curso, éramos 30, próximo ano estaremos colando o grau, e, infelizmente, a evasão foi um pouco grande no nosso curso. Por se tratar de uma língua estrangeira, é muito importante a disciplina e a organização do aluno quanto à aquisição do conhecimento. Porque não é tão fácil estarmos dentro de um sistema virtual, dentro do processo de interatividade. Então, considerarmos essa dinâmica, considerarmos a disponibilidade dos tutores frente à dinâmica de ensino e processo de aprendizagem do educando, do universitário nesse contexto, é extremamente plausível. A minha metodologia buscou, além de observar a nossa própria realidade, busquei observar outras pesquisas, como Convite à Filosofia, esse famoso livro de Marilena Chauí, onde ela reflete a questão ética, justamente conscientizar o educando, conscientizar o aluno de seu direito e dever no espaço social, e o que ele deve fazer e como ele deve se posicionar frente ao espaço vigente, ao espaço virtual e presencial que estamos dentro dessa realidade atual. Então, é conclusivo, dentro dessa perspectiva, que a amplitude da modalidade de educação à distância está atingindo um grande nível e grande influência no espaço social, tendo em vista as inovações tecnológicas e o crescimento das mídias no contexto educacional. E quando falamos de ensino superior, nós devemos considerar toda essa dinâmica, todo esse contexto, para que o ensino, para a aprendizagem do educando seja significativa, seja consecutiva, seja plausível, e ele saia formado, capacitado, como um aluno de qualquer graduação presencial sai para a sociedade, certo? Então, dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, é importante ressaltarmos que a constância desse processo, a constância da interatividade é extremamente plausível, é extremamente necessária, porque a configuração das inovações tecnológicas e esses impactos que nós estamos vivenciando no âmbito acadêmico, eles concorrem para a disseminação dos saberes e para que os recursos legítimos
que são o material didático, a interatividade, a navegabilidade, a disponibilidade do tutor em auxiliar, em um tira dúvidas no chat, no Skype mesmo, quando acontecem algumas webconferências. Essa disponibilidade é extremamente necessária. Então, busquei refletir essa postura ética, essa questão desafiante de pensarmos o sistema UAB em sua potencialidade consecutiva de aprendizagem para o educando, para a universidade. Da mesma maneira que temos em um ensino presencial. Pronto, obrigada. Mirela, é bem desafiante mesmo o seu tema, né? Parabéns pelo trabalho, tá? E eu gostaria de dar algumas sugestões, né? Eu acho que faltou você colocar assim, postura ética educacional, né? Acho que a postura ética tanto dos professores quanto dos alunos, né? E aí, o que é uma postura ética do professor? Né? Você poderia ter deixado isso mais claro, tanto na sua introdução ou mesmo nos resultados. E qual a postura ética dos alunos? Né? O que é que eles precisam ter? O que é que eles precisam ser? Né? E aí está mais claro para você, né, o que é essa ética. Né? Se você quiser também responder sobre isso, o que é essa ética que você investiu no seu trabalho, tá? Qual foi a ética que você viu, né, durante a sua experiência, né, ou como aluna ou como própria pesquisadora mesmo. Parabéns. Obrigada pelas considerações. É uma excelente sugestão e uma excelente pergunta também, para que fique claro com relação à questão ética, né? Então, tendo em vista o espaço virtual, como falei anteriormente, outrora, é necessário que o tutor ele esteja disponível para atender o educando do espaço que está nesse espaço virtual. Como? Disponível em horas combinadas, para tira dúvidas por meio de chats, no Solar, disponível para orientar o educando a cursos de extensão dentro da universidade, dentro desse espaço acadêmico, orientar o educando em sua formação, como as possibilidades que ele tem de gerenciar o conhecimento dentro da sociedade, a maneira como ele deve atuar, ou seja, ter um acompanhamento mais próximo do aluno. Então, essa é a parte ética do professor, ou seja, dar o suporte necessário como orientador, porque na UAB nós intitulamos tutor-orientador, em geral, né? Então, temos o tutor virtual e temos o tutor presencial. Então, dentro desse aspecto, dentro desse contexto de um espaço virtual, é ético que o professor ele tente dinamizar esta distância, tornando a aquisição do conhecimento, o ensino de uma maneira mais plausível, mais consecutiva, mais, como posso dizer, mais expressiva no contexto acadêmico. E com relação ao aluno, a ética do aluno, a disciplina na entrega dos trabalhos em prazo, a disciplina em estudar, porque é desafiante que ele, dentro de um sistema virtual, ele está sozinho, normalmente mesmo tendo um grupo de alunos, ele tem que ter a administração de dinamizar esse ensino, esse repasse, o repasse das suas atividades. Então, é necessário o comprometimento, a disciplina do aluno dentro deste ambiente, para que seja efetivada a formação intelectual dele, né? Nossa formação intelectual seja considerada. Então, essa postura ética educacional, ela visa essa dinâmica, a dinâmica do processo ensino-aprendizagem entre tutor e aluno, para que, mesmo no ambiente à distância virtual, né, essa distância não seja tão grande, mas que seja minimizada os seus efeitos por meio de um tira-dúvidas, por meio de chat, por meio de um acompanhamento mais próximo, mais de uma maneira mais orientada ao aluno. Tendo em vista o que temos vivenciado atualmente no nosso país,
A UAB ela diminuiu algumas aulas presenciais, porém não comprometeu o repasse do conhecimento, o repasse das atividades, de nenhuma maneira. O que vai importar, que é muito relevante ressaltarmos, é o comprometimento, o nosso comprometimento como aluno. Então, quando falamos de reaprendizagem virtual, nós temos que considerar um público apto a essa realidade. Um público que esteja disposto a vivenciar esta realidade. Tendo em vista que, quando você faz um curso onde tem 30 alunos, então, é necessária a nossa disciplina como aluno e também do tutor para nos auxiliar nesse processo. Nós que vivenciamos o sistema UAB virtual, não é tão fácil, não é tão simples, né? Então. Mais algum comentário, Raquel? Tudo bem, né? Então tá joia. Eu agradeço a Mirela, viu, pela apresentação. Olha, eu queria dizer que tanto a Renata quanto a Mirela, elas enviaram vídeos, tá certo? Mas como elas estão presentes aqui hoje, então a gente optou pela apresentação mesmo. Mas se você não puder estar presente, manda o vídeo e a gente repassa o vídeo como aconteceu na primeira apresentação com a do Cláudio, tá ok? Eu vou chamar agora, então, a Ana Caroline Frota Dias, como design emocional pode tornar a sala de aula mais interessante. No caso da Carol, a gente vai precisar mesmo de ajuda, né, Carol? É uma pequenininha grande. Pronto, Alex, obrigada. Bom dia. O meu trabalho surgiu de uma observação que foi feita, porque o design emocional, que é um conceito relativamente novo, ele é mais voltado para o design de produto e design de interfaces. Ele pensa em como o usuário pode aproveitar da melhor forma ou da pior forma o produto que ele está utilizando. E eu pensei, bom, por que a gente não pode utilizar o design emocional para a educação, né? No caso, como o usuário, que seria o aluno, e o professor poderiam aproveitar da melhor forma a aula, que seria, no caso, o produto. Por que a gente propôs essa pesquisa? Porque a gente percebe que o professor ainda tem uma coerência muito grande com o aspecto pedagógico. Ele, vou inserir na sala de aula tecnologia, só que o professor sempre está passando para o aluno a aula, mas nunca o aluno está participando da aula. Ele, vou botar tecnologia agora, aí começa a passar slide, mas continuou coerente com a metodologia dele. O aluno ainda continua não participando da aula. E do design emocional para acelerar estado afetivo positivo, os processos cognitivos delas acontecem de forma mais fácil e mais acelerada. Uso das tecnologias digitais de comunicação e informação, acho que é dica em sala de aula, e também que a gente percebeu que existe pouca alteração no currículo escolar nos últimos 30 anos. O objetivo deste trabalho foi averiguar como os conceitos de design emocional podem ser aplicados durante o desenvolvimento do plano de aula, que envolva tecnologia digital e um conteúdo teórico ou prático. Quando a gente vai desenvolver um plano de aula, às vezes a gente não pensa no estado que o aluno vai estar quando ele estiver recebendo a aula. Então, agora o aluno pode propor, o professor pode propor durante o plano de aula técnicas que deixem o aluno em estado afetivo positivo. Às vezes o aluno está triste, às vezes o aluno está chateado, ele não vai receber o conteúdo da forma mais produtiva, digamos assim, proveitosa. No caso, a metodologia é uma pesquisa que ela ainda está acontecendo, ela vai até o final desse semestre, e foi por pesquisa bibliográfica, comparação e conceituação e produção do plano de aula. A gente está discutindo agora com os alunos da Tecnodocência e vamos comparar os alunos do semestre passado com os desse semestre. Os nossos próximos passos vão ser realmente aplicar com alunos de escola pública os conceitos de design emocional no nosso plano de aula, selecionar materiais curriculares, vamos escolher qual disciplina a gente vai aplicar, qual professor tem interesse,
e organizar o conteúdo de acordo com os princípios do professor, os princípios programáticos. Só uma coisinha, para quem não sabe direito o que é design emocional, além dele buscar colocar o usuário, que no nosso caso é o aluno, e o professor, no estado afetivo positivo e negativo, ele vê 3 níveis, que é o nível visceral, o nível comportamental e o nível reflexivo, como esses níveis refletem o estado afetivo da pessoa. É isso, obrigada. Tudo bem, Carol. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Quando você colocou, a professora Luciana leu o trabalho, opa, eu quero ver, né, que a gente quer dar aula mais interessantes, né? Eu senti falta, e é a minha pergunta, o que é o design emocional? No fim, é esse design emocional, né? Para eu começar a entender e para começar a deixar também minha aula mais interessante. Queria que você falasse só mais um pouquinho sobre o que é o design emocional. O design emocional ele é relativamente novo, né? É uma proposta do Norman e, na verdade, ele surgiu para quando eu for desenvolver um produto, no caso, foi realmente um produto como esse rádio, ou interface, como o site, ou uma tela de aplicativo. O design emocional, ele estuda, é um desenho de como eu vou tornar algo mais, como ele vai refletir no usuário. Então, ele vai planejar como aquele produto vai levar o usuário para o estado afetivo positivo ou negativo, dependendo do seu objetivo. Então, é isso, é um planejamento de como o seu produto vai alterar o estado do usuário. Então, no seu caso, você vai ver como o professor ele pode planejar uma aula para que o aluno chegue mais perto do estado afetivo ideal. E positivo, né? Então, você vai procurar entender como os alunos gostam de assistir a aula, o que eles gostam de ver. Certo. Tá. Vou repetir a pergunta. Os planejamentos, não, o aluno feliz, satisfeito. Mas também o aluno transforma o professor, porque muitas vezes o professor, o estado dele reflete como a sala de aula, como a aula dele é. Obrigada, Carol, pela apresentação, tá certo? Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta que foi enviada para o chat. Muito bem, vamos ver. O Pablo Gonçalves coloca, essa proposta do design emocional possibilita uma atuação mais ativa dos alunos? Sim, essa proposta é para deixar os alunos como alunos ativos, participarem da sala de aula utilizando mídias digitais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, sim. Muito obrigada, Carol, mais uma vez.